Você vai ver o retorno ali também. Começando mais um podcast Vendendo Maringá, sempre com os melhores empresários de Maringá e região. Hoje, logicamente, aqui comigo, eu, meu parceiro de mesa, sempre Nelsinho. Nelson, e aí, me diga aí, meu caro, quem tá aqui com a gente hoje? É isso aí, começando mais um Vendendo Maringá Podcast. E aqui no Vendendo Maringá Podcast, como o Marcel falou, sempre os melhores profissionais de Maringá, na melhor cidade do país para se viver há muitos anos já. E aqui hoje com a gente, Ricardo Rodrigues, da Ricardo Isenções. E vai falar de assunto interessante, hein, cara? Rapaz, novidades no mercado, esse é o cara. Nós estávamos falando agora há pouco antes, não tem pessoa melhor de falar sobre isso do que ele. Ele mesmo. Ricardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, meu caro. Olá, pessoal. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Marcel. Muito obrigado pela oportunidade, né? Parabéns pelo projeto de vocês aí, que tá sensacional. Ficamos muito felizes, cara. Mas, ó, antes de você começar a falar alguma coisa, né? Cara, que legal esse produto que o Ricardo oferece aí, né? É uma coisa que começou muito boa, né, Ricardo? No mercado, né? E posteriormente deu uma baixada agora tá voltando com tudo, né? O negócio do PCD, só desculpa interromper até, mas muita gente às vezes até não sabe quanto que pode usufruir dos benefícios do PCD, né, Ricardo? Sim, o PCD é muito bacana trabalhar com o PCD porque é um benefício, está gerando alegria para as pessoas, e principalmente na pessoa que tem algum problema de saúde, na família. Então, cara, você vê uma família com autismo, com síndrome de Down, e você vê que você está conseguindo isenção de imposto, benefício para a pessoa, isso é melhor do que o dinheiro, né? Rapaz, é uma ajuda que você está dando para essa pessoa, essa família, né? É muito bom. Trabalhar e muita gente não sabe, né, Ricardo? E trabalhar com propósito, né? Então, a gente hoje fala aqui que a gente gosta de pessoas que trabalham com propósito. E você sabe que teu trabalho ajuda muita gente. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é o que dá mais prazer. Então, pessoal, combustível. Pessoal, então hoje nós estamos aqui com o Ricardo, da Ricardo Isenções. Você que tem intenção de comprar um veículo ou até isenção de imposto, hoje nós vamos ter uma aula com ele. Ele vai explicar tudo certinho. Nos acompanhe, não tire os olhos, não pare nem um minuto e sigam a gente aí, Vendendo Maringá, e ele vai dar uma aula para você. Você tem dúvida sobre o PCD. Hoje nós vamos falar no começo, né, Marcelo? Mas hoje antes eu vou falar disso, no começo. É o seguinte, ó. Vou falar no começo. Tá vendo que tem um negocinho assim que você pode falar curtir? Fazer um like assim, ó. Pá. E também você pode acompanhar a gente, seguir a gente, segue a gente aí. A gente também tá no Spotify, cara. Nós estamos chique pra caramba. Rapaz, ó, eu falei, além de caneca, uniformizados, olha que coisa linda aqui. Olha lá, o Ricardão de caneca. Opa. Canequinha. Chique nós no último, estamos vamos chique dizer. aqui, rapaz. Nós é pobre, mas é chique, né? E Spotify, e YouTube, e Instagram, e Reels, e tudo mais. Rapaz, nós estamos... Pombo Correio, nós estamos indo. O Pombo Correio foi o primeiro que veio. Mas é isso aí, cara. Vamos lá. Ricardão, antes de mais nada, a gente queria conhecer quem é o Ricardo Rodrigues. Da onde o Ricardo veio, se ele nasceu realmente aqui em Maringá ou não, se ele é casado, se tem filho ou não tem filho, se chegou à faculdade da vida, se fez alguma coisa. Vamos lá, Ricardão, me explica um pouquinho. Você é de Maringá mesmo ou não? Sou de Maringá, nasci aqui, sou maringaense com muito orgulho. Melhor cidade do Brasil. E deu uma rodada pelo mundo aí, não tem cidade melhor. Mas a gente quer saber essa rodada. Mas antes de rodar, como que foi tua infância? Aonde você estudou aqui em Maringá? Como você se criou? Como é que foi tua história? Como que é a vida do... Conta pra gente como que foi Eu nasci na Vila Morangueira. Já ouviu falar da Vila Morangueira? Ô, louco, tradicionalista. Se não for um dos maiores bairros de Maringá, tirando o Jardim Alvorada, né? Se não for Morangueira, né? Nasci na Vila Morangueira com muito orgulho. Fui criado no Colégio Branca da Mota. Sim. Foi ali que eu comecei a praticar esporte, futebol, aí vôlei. Que surgiu o Já falei sobre isso. E enfrentei muito Branca na Mota nos jogos escolares. O Branca tinha um timinho bom, né? Sempre teve handebol, vôlei, futebol, era fanfarra, sempre incentivou muito. Olha né? só, rapaz, fanfarra, olha que coisa linda. Várias vezes campeã brasileira.
Teve sempre uma das melhores fanfarras do Brasil, Branca. Show de bola, cara. Então, muito orgulho de ter crescido ali na Vila Morangueira. Com certeza. E fui pra área, né? Comecei a trabalhar cedo. Com 15 anos, meus pais montaram uma loja de calçado no Sarandi. E foi ali que eu comecei a ver o sofrimento do empreendedor, né? O pequeno Qual que era o empreendedor. nome da empresa? Século Calçados. Século Calçados Sarandi. Sarandi. Mas teve um renome lá, né? Teve um renome, foi muito bem. Muitos anos. Foram 10 anos de vida. 92, 2002. Né? Mas lá você teve uma verdade. Você ficou dos 15 aos 25 lá? Não, eu fiquei dos 15 aos 16. Dos 16 aos 18, eu fui pra Telepar. Lembra da antiga Telepar? Telepar. Lógico, né? Cara, foi uma experiência fantástica. O que você fazia na Telepar? Na Telepar eu fazia um curso de técnica eletrônica, daí eu saí do Branco, eu fui pro colégio, o antigo colégio Poli Júnior. Poli, lógico. Lembra do Ricardo, que era o Xará também, né? Sim. E depois virou o colégio Grambel. Eu, do colégio ali, eu fiz 2 anos de estágio técnico na Telepar. Cara, foi sensacional. Um aprendizado sensacional. Maravilha, porque foi ali aquela primeira etapa você saindo entre adolescente, indo pra... Né? E foi você trabalhava na empresa dos seus pais, da tua família? Eu saí porque não dava, porque era integral o estágio, era remunerado. Sim. Cara, ganhava uma grana boa pro moleque. Aí você... 16 anos, né? 16 anos. E Hoje aí você foi pra Telepar? Fui pra Telepar. Telepar com 16 anos. E voltando aqui, a sua idade hoje. Você nasceu em que ano? Eu sou 77. Tô 77, 45, Marcelo. 45 anos aí, ó. 45. Empreendedor que já passou. Recém-completa quando? Quando você fez aniversário? Fiz agora em fevereiro. Fevereiro aí. Fevereiro, 4.5. Motor turbo. Opa! Isso aí. Mas e aí você foi trabalhar na Telepar? Fui na Telepar, Ficou foi uma quanto experiência tempo boa. lá? Cara, ali foi pra mim me descobrir. Porque na realidade, no começo da minha carreira dali, eu tive duas pessoas referências na minha vida, minhas 2 irmãs mais velhas. Tá? Uma que me abriu um negócio junto com o meu pai, que era minha irmã Rosângela, beijo. E a outra minha irmã, que não está mais aqui, Regina, né? E minha irmã, o meu cunhado, o Alencar, ele era técnico eletrônica da Copel e eu, cara, vocês moleques, né? Você falava, quero Fica ser técnico também, né? Você fica se olhando, espelhando, né? né? Nos mais próximos de você que tá tendo sucesso. Sim. E eu falei, cara, o caminho era fazer um curso de eletrônica. Aí eu fui fazer o curso de eletrônica. Só que na Telepar eu descobri que não era eletrônica a minha pegada. Era ramo comercial mesmo. Comercial. Porque eu trabalhei alguns setores técnicos da Telepar, só que no setor que eu tive mais desenvoltura foi um setor que chamava posto de controle, que eu tinha contato com o Paraná quase todo. Técnicos, gerentes, tinha alarmes que tinha na época, que tinha que acionar até o governador. Então era isso, e eu tava ali, cara. Então, e você monitorando. Molecão, 17 só pro anos. Pessoal só pro pessoal se situar aí, quem não sabe, quem é mais novo, a Telepar era uma estatal paranaense de telefonia, ou seja, toda a telefonia do estado era comandada pela Telepar numa época em que telefone era um artigo de luxo. Cara, né? Ainda ali no começo vendia, da década de 90. Comércio, venda de linhas, tudo, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Já eu lembro que a gente falamos na imobiliária, ainda na imobiliária Paiaguás, quando meu pai era sócio da Paiaguás, fazia administração de locação de linha telefônica. Verdade. Locação de linha tinha telefônica. telefone que na época valia mais do que um terreno. Ô, louco, e quantas pessoas que não trocou um terreno em troca de linha telefônica? A linha era um investimento, moto, né? Carro, né? Você vê como que era uma realidade diferente. E você tava ali no começo ali da década de 90, 1990, na Telepar, e você gostou mais da parte comercial. Sim, foi da parte comercial. Foi que eu comecei a ouvir que eu tinha muita facilidade para falar com gerente, com o pessoal bem mais velho do que eu. Eu senti que... E aí eu já dei os 2 anos de estágio, voltei a trabalhar com meu pai. Falei, pai, agora vou ajudar você. Nisso meu pai já estava com a 2ª loja. Já tinha 2 lojas, lá em Sarandi mesmo. Não, Maringá daí. Aí montou Maringá. Montou em Maringá. Lá no nosso bairro, na Vila Morangueira, na Avenida São Domingos. Na São Domingos, sim. Daí ele mostrou, já estava na 2ª loja. Vocês moravam em Maringá? Morávamos em Maringá, sempre moramos em Maringá. Aí é uma loja em Sarandi e abriu na São Domingos ali na Morangueira. Na Morangueira, na Vila Morangueira. E vocês moravam ali ainda? Morava ali. Não, nós estávamos morando na Vila Nova. Na Vila Nova. Ali na Vila Nova ali. Perto do 4º Batalhão ali? Sim, ao lado. Morava naqueles condomínios ali ao lado. Ali. Fui criado ali. Sim. Pra quem não sabe, pessoal, Vila Nova aqui em Maringá, 4º Batalhão, é muito próximo assim da entrada da cidade, como quem vem de Londrina, né? Como quem chega de Curitiba também.
ali onde recentemente tinha o Big, hoje é o Big. Shopping Cidade, né? Shopping Cidade. Eu vi Esse, crescer então, aquilo ali. naquele entorno ali do Shopping Cidade aqui em Maringá, onde fica a Vila Nova. Antigamente o Greminho treinava ali, lembra do Sim, campo das Zacarias, né? sim. Onde que era o Big. Sim, exatamente. Tinha o outro lá perto da ferrovia também. Sim, então, Exatamente. Bons tempos. Você já estava morando ali, Já mas a morava loja ali, na Morangueira. A loja na Vila Morangueira. A loja na Morangueira e outra em Sarandi. E aí, outra no Sarandi. daí você ficou foi para cuidando essa de alguma? unidade. Eu ficava nas duas, né? Eu dava uma assistência em Sarandi e ajudava aqui meu pai em Maringá. E ali eu aprendi muito. Mas a parte comercial. A parte comercial, compras, contratação de funcionário, treinar a equipe de vendas. Quando eu comecei com 15 anos lá com a minha irmã, era eu e minha irmã. Então, cara, essa parte de atender, depois que a gente foi contratando a equipe, né? No primeiro ano foi a loja Sensação da Associação Comercial de Sarandi. Logo no primeiro ano. Eu aprendi muito com essa minha irmã. Hoje ela está em estado de São Paulo, ela é professora. O que você lembra que ela fazia de diferente? Assim? Cara, ela era gestão, assim, uma habilidade para lidar com o público também, com o cliente, que assim, que isso eu levo muito para mim hoje. As duas minhas irmãs, uma tinha uma habilidade maior para lidar com o público mais da média classe mais baixa. E a minha irmã, a minha irmã que faleceu, a Regina, ela já tinha uma facilidade para lidar com o público mais, vamos supor, mais chique, né? Uma classe mais alta. Então, Sim. e eu já vim com eu peguei essas duas situações. Você tinha as duas referências. As duas referências, que me ajudam muito hoje. Sim. Porque no meu negócio hoje eu lido com o pessoal, Sim. cara, público A, B, C, D, talvez. Sim. Então, e é gostoso. O público humilde, o público mais Mas é aquela coisa, né? integrado, Rapidinho você identificou que você gostava de lidar com gente. Sim, isso O negócio era relacionamento com pessoas. Tem que gostar de gente. Foi isso já. Na Telepar, eu já tinha um certo... Mas acho que na Telepar foi a prova real. Entendeu? Porque ali eu vi que técnico, cara... Até hoje. Eu falo pra você, quem é técnico lá em casa é minha mulher. Minha mulher que faz todas as coisas. Cara, E aí você voltou, ficou quanto tempo daí com a loja? Aí eu fiquei na loja, então. Daí o que aconteceu? Aos 20, 21, 22, a minha irmã, que era... Aí nós montamos uma terceira loja, no Sarandi também. Você vê que legal, né, Nelson? Montamos uma terceira loja. E a minha irmã, que era essa minha irmã, que hoje é professora, ela, que foi a minha primeira, uma das referência minha, ela começou a namorar um rapaz do estado de São Paulo, Piracicaba, e ficou naquela. Ela vai pra lá, o cara vem pra cá, ela vai pra lá. E ele tinha um emprego de muitos anos numa grande empresa lá. Ela não quis arriscar, E nisso, ela acabou nesse ano perdendo aquela, sabe? Já começou, quando começou naquela decisão, a pessoa já começou a perder aquele... E a loja, foco, foi perdendo o foco. E a loja começou também a perder um pouco o foco. E meu pai pensando já em fechar a loja, ou vender. Ela né? cuidava mais da loja. Ela cuidava no geral, só que era essa loja sécula que ela ficava mais. E aí meu pai chegou, eu tô pensando, e nisso eu já tinha ido para fazer, do curso de eletrônica, eu já tinha mudado para Sesumar e tava começando a fazer ADM. Você foi fazer administração de empresas. De empresas, da Sesumar. Sesumar. E aí você sabe, Que né? ano isso? Isso foi em 98, 99. Não, 98. Antes Eu de comecei, E aí foi antes... As tuas duas irmãs mais velhas que você, seu caçula. Mais velhas, essas são as mais velhas. Aham. Tem mais uma ainda do meio, a Yara, Esse é o caçula. tá lá na Espanha. Eu sou o caçula. Sou A depois- Yara mora na Espanha. A Yara é minha Espanha. Tá casando agora, mês que vem, na Espanha. Ó, Opa. Tô querendo ir pra lá, vamos ver se tem vai dar que certo. Madrid. Madrid. Ela tá em Madrid? Tá, e ela, as minhas sobrinhas, minha filha, tem um genro espanhol também. Olha, rapaz, tá espalhado pelo mundo. Família Rodrigues. Morou na Inglaterra. O cara é europeu demais. Cara, não, é contar, calma, Você não tá sei. louco? Ninguém tá Não, sabendo mas eu sei, ainda. mas isso que eu tô falando, o cara é muito Europa nesse Rapaz, coração, ei, tá louco? Eu não sei se a gente vai ter que mudar daqui a pouco. Será que a gente muda? Jogou na Espanha também. Jogou, né? No La Corunha? Na Corunha. La Corunha. Brincadeira, irmão. Vamos lá. Esse é teu irmão. É outro. Esse é meu irmão mais velho. Vamos lá. Mas vamos lá. Daí disso você ficou lá com o pai, daí você viu que o negócio tava... Ela já tava com a cabeça mais pra sair de Sim, Maringá. e meu sair pai daqui. tava querendo fechar a loja ou vender. E foi aí que... Aí eu falei, cara, vamos tentar. Aí, pai, eu assumo a loja. E nisso eu tava começando, minhas filhas estavam já vindo ao mundo, né? Nisso já tava casado, já. Tava casado, primeiro casamento, começando. Bem E- jovem. E a primeira filha com quantos anos? São gêmeas, cara. Gêmeas. Gêmeas. Que legal.
Já veio duas, imagina. E eu com 22 anos, começando uma empresa, gêmeos fazendo faculdade. Sim. Então foi tudo aquela ali, uma empresa pequena, que já estava passando por uma situação ali de dificuldade, né? Cara, só que aquela vontade, né, de crescer, aquela gana de jovem, de conseguir, toquei a empresa por alguns anos, até os 25 anos. Aí comecei a usar muito banco, não aguentei. Aí eu fechei a loja, em 2002. Sim. E aí, precisou entrar em banco, e muito juros. Mas nisso o pai já tinha vendido já a outras lojas? Não, isso ele tava com as outras lojas ainda. Foi tocando também? Foi tocando também. Daí essa minha irmã da Espanha ficou responsável de uma das lojas também. Você ficou mais responsável por essa aqui de Maringá? Não, a de Sarandi, a terceira? Não, a Século primeira, mesmo. primeira. É a primeira que ia ser fechada, a Século Calçados mesmo. Sim. E aí você tentou tocar um período? Tentei tocar um período, 3 a 4 anos ali. ali. Tinha tanta maturidade também, pode falta ser de isso. maturidade, falta de 2002 capital também, de a gente giro. lembra que 2002 foi uma época que também foi bem complicada. Deu crise, né? Crise da economia, né? Então, mas vamos pegar ali, vocês pegaram essa fase, eu creio, pelo menos final dos anos 90, comecei nos anos 2000. Sim. Eu acho que foi a pior, eu pelo menos, como pessoa, foi a pior crise econômica que o país já passou. Sim, 89, 94. Hoje nós tá passando por uma crise sanitária, uma crise de saúde, Sim, outra mas ainda e mesmo assim a gente vê que o dinheiro tá no mercado. Em 94 foi instituído o Plano Real. É que de 98 para cima foi quando desindexou muita coisa. O dólar uma diferença muito grande. Se no mercado de manhã valia um valor, à tarde valia outro. Lembra, o pessoal brinca que quem comprou Lada, né? Sim. O Lada, a pessoa comprou parcelado. Quando você terminava de quitar ele, já tinha 10 Lada na garagem, você não sabia. Foi uma época muito difícil. Mas, cara, foi uma experiência fantástica. Daí, naquela época, muitos brasileiros iam morar fora do Brasil. Sim. Então, Japão, né? Que Maringá é uma cidade, né? Tem muito. Tem muito. Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal. E eu falei, cara, primeiro foi difícil, porque eu tive que deixar minha família, né? Mas eu falei, eu tinha dívida, e aí? Você estava com as duas filhas? As duas filhas, estavam com quase 2 anos de idade. Você teve que deixar elas não foram com você? Não foram, cara, porque a ideia era eu ir depois... E voltar no período, não, ou levar eles. Eu ia abrir o caminho para ele depois trazer eles, né? Trazer elas. Só que, cara, aí eu tava decidido ir para Portugal. Daí, em cima da hora, tinha um vizinho de comércio meu do Sarandi, falou, tem um primo meu, um tio meu que tá na Inglaterra, no interior. Deu o telefone, liguei pro cara e comecei a conversar com o cara. E, cara, ele falou, não, pode vir que eu vou te ajudar. Expliquei a situação que eu tava. E fui fui pra Londres. Fiz um tour na Europa primeiro, porque não tinha documentação, para não ter problema de imigração. Turismo, né? Fui pra França e tal. E cheguei em Londres, fui pro interior da Inglaterra. Aí fui pro interior da Inglaterra, fiquei... Só que, cara, quando você vê... Cara, Londres é a São Paulo da Europa, né? Sim. Aquela mega cidade. Sim. E quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Inglaterra, né, cara? Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, sim, então essa parte mas o pior comercial, era quando eu cheguei essa lá, coisa... Nelson, eu não falava nada de inglês, não tinha documentação. Cara, falei, bicho, o que eu vou fazer aqui? Que eu deixei 2 sabia filhas inglês? lá no Brasil. Não sabia falar inglês? Não falava aquele básico mínimo. Ia pra Portugal, né? Pra pelo menos ter então, mas só que Portugal estava muito ruim naquela época. Portugal estava numa fase econômica, uma crise econômica muito grande. Tava quase igual ao Brasil, pouquinho... Olha, Portugal tem um grande problema que a maior população lá são pessoas idosas, né? Então, lá eles precisam muito de pessoas que queiram trabalhar nesse... hoje o Portugal está muito bem, hoje tá tendo uma migração muito grande para Portugal, né? Hoje muito tá brasileiro indo para lá. Hoje a qualidade mudou muito, mas naquela época não estava. Então, Portugal era um país mais ou menos parecido com o Brasil. Então, não via por que eu ficar em Portugal, né? E o teu inglês era hello? Não, era bem... The book is on the table. The book is on the table, bem fraco demais, cara. Aí, cheguei em Londres, fui pro interior... Mas se virava, né? Não passava fome, não. Tinha que pedir comida, já sabia, se virava. Mas você chegou lá, quem te recebeu? Eu cheguei lá, esse pessoal, o que acontece? Eu trabalhava no interior, era um trabalho pro interior. Cara, eu trabalhei com flores, trabalhei na roça inglesa. Olha só. Eu posso trabalhar que trabalhei no campo, posso falar. Aí cheguei pro interior, pessoal, eles mandaram uma equipe lá no Londres. Colhia flores. Colhia flores. Escolhi implantar. A empresa mandou o pessoal pra mandou o pessoal me buscar em Londres. Lá em Londres. Lá em Londres. Aí buscou a gente, viemos de trem. Tá, mas e quem te arrumou esse emprego?
Foi um tio de um cliente, de um vizinho meu de comércio quando eu tinha no Sarandi. Então esse cara foi... Cara, olha que coisa Ele engraçada. te ajudou nesse momento. Na realidade, não foi nem o tio do cara. Eu liguei no telefone, eu atendi um rapaz. O rapaz, eu falei, cara, tenho uma loja de calçados, não tô bem, tô fechando a loja, tô precisando ir pra Inglaterra. E o cara se identificou. Por quê? O meu pai era representante de calçado. E meu pai vendia pro pai dele. E o cara também tinha quebrado com calçado, também tava lá em Londres. Tá, na Inglaterra. E ele era da onde? Ele era de Altônia, cidade aqui próxima, Aqui próximo, de Moarama. E daí, papo vai, papo vem, cara. O pai dele e o meu pai já tinham feito negócio junto. E ele falou, cara, vou te ajudar aqui. E eu fiquei acho que um mês no interior da Inglaterra, só que não me adaptei. Porque o interior, como eu não tinha documento, era muito, migração vai cair, migração vai baixar, o pessoal baixa aqui, vai levar todo mundo. Falei, cara, o dia que eu tô endividado no Brasil, do jeito que eu tô, fiz mais dívida para vir para cá. E ter que voltar, imagina se a imigração vem e me pega. Falei, rapaz, aí fica pior ainda. E aí nisso, um cara que mudou a chave para mim, tá? Rafael, amigão meu, parceiro de Londres. A minha irmã, Regina, tinha uma cliente dela, que era da Albertos, e tinha um filho que estava lá na Inglaterra fazia muitos anos. A sua irmã trabalhou muito tempo na Berson, então, né? E aí ela tinha uma das clientes dela, tinha um filho lá há 5 anos em Londres. A mãe ligou pro filho, o cara falou, não, manda ele vir para cá. Cara, cheguei em Londres, o cara me abriu as portas de Londres para mim. Me arrumou lugar para ficar no começo, mostrou a cidade, ensinou tudo, cara. E dele falou só, cara, agora, tipo assim, eu não posso... E ele fazia o que lá? Cara, ele era courrier de bike. Tem muito isso em Londres. Ganha uma grana legal. Não, o que faz? Um courrier de bike... Não, explica pro pessoal. Não, courrier de bike é um pra motoboy... correr da bicicleta? Não, é um motoboy de bicicleta, que ele só anda na zona 1 da Central. Porque Londres é o seguinte, tem a zona 1... Tá? E depois vai aumentando. Zona 2, zona 3, zona 4. É o iFood que entrega de bicicleta. Não, é só que ele não. É só encomenda. Era só, tipo assim, nada de comida. Naquela época nem tinha, não falava-se muito. Então o cara, ele anda com rádio, tá? Ele anda com rádio e com uma mala, tipo assim, uma bolsa. Sim, transversal. E com a rádio falando direto com a agência dentro, os caras vão passando o serviço. E ele vai fazendo todo o centro de Londres ali. Os caras hoje, um cara desse, um courrier em Londres, ganha média de 800 a 1.000 libras semanais por semana. 4 mil libras por mês. Ganha uma grana boa, né? Pra quem não sabe, a Libra tá o quê? 6 hoje? Tá mais ou menos 7. Isso. Uma companhia é 700, dependendo da companhia, o cara ganha até 1.000 libras por semana. De segunda a sexta. Então, quer dizer, é um trampo perigoso, mas porque é no centrão daquela cidade cheia de movimento. Mas você foi correr também? Não fui correr, não trabalhei correr. Não? Não trabalhei porque não tinha essa pegada. A documentação também. Mas esse cara tá até hoje lá, o Rafael ou não? Não, o Rafael depois, cara. Isso foi em 2002, cara. O Rafael hoje ele tá em Birmingham. Birmingham é a segunda maior cidade da Inglaterra. Porque nós pegamos essa fase, ele tava solteiro ainda. Hoje ele casou, tá com um filho grande, o filho começou a crescer. Ele falou, cara, fui pra Birmingham, que é uma cidade mais tranquila. Porque, saiu da Muvuca. Porque Londres é pegada, né? Londres é pra criar filho, não sei se é uma cidade muito... Mas é igual São Paulo. Mas o Rafael tá lá desde aquela época. Ele veio pro Brasil, passou uma temporada no Brasil. O Rafael é paranaense, cara. O Rafael passou uma temporada em Loanda, montou uns negocinhos em Loanda, comprou uns terrenos, umas terras ali por ali. E voltou. Voltou pra Londres. É difícil. Eu tô aqui, cara, porque acho que a Ricardo Isenções deu certo. Senão... Você voltaria na hora, né? Cara, é porque... É difícil, né, cara? Isso. Quem vai pra lá... E aí você trabalhou... Gosta de ganhar dinheiro, né? Sim, o principal não é ganhar o dinheiro, é trabalhar. Cara, gostar de trabalhar, né? Mas o negócio é o seguinte... Esse é o principal. Eu me identifiquei muito com a vida na Europa. O povo europeu, eu me identifiquei muito. Com a Libra. A Libra também, né? mas o dia a dia, o jeito, cara, o dia a dia do europeu, a educação. E a monarquia? Cara, é legal. É legal, né? É legal. É diferente, mas é o que eu falo, assim, as pessoas, igual eu morei na Austrália, e lá eles têm muito a ver com a Inglaterra, com o jeito de viver da Inglaterra, né? Até hoje eles saudam... É uma Inglaterra no país tropical, né? Exatamente. Até hoje eles saudam a rainha e tal, enfim. Mas é um jeito, você vê nas pessoas, que as pessoas elas acreditam umas nas outras. Elas, tanto na própria Inglaterra, não sei se vou falar besteira aqui, mas a Constituição tem uma página. Sim. As pessoas vão muito mais pelo como que fala? Agora me fugiu aqui a expressão, mas vai muito mais pela tradição, sim, né? Tradição milenar das coisas. Por que as coisas são certas? Marcel sabe disso. Por que as coisas são corretas, né? Do que justamente por uma lei ou por um livro que está falando aquilo que aquilo é certo ou errado. Então, só de você ter essa experiência,
e você ter gostado dessa experiência, né? De morar na Inglaterra. Mas o jeito de viver do inglês... É muito bom. Isso traz pra você um diferencial muito grande quando você volta pro Brasil e fala, pô... E agora você vê coisa errada e você fala, não é possível, né? Cara, e não só porque É em bem Londres, isso, né? Não, e até hoje, né? Mas Você não só do Você inglês. morou que ano de lá? 2002 a 2009. Então, imagina, nós estamos falando coisas 7, de 8 anos. 12, 13, 14 anos, né? Atrás, né? Atrás. Ah, sim, sim. E ainda não chegamos no nível, né? Não. Ah, não, mas aí, tipo assim, e é legal porque, tipo assim, em Londres você vai conviver, tem bairro que você parece estar na África, tem bairro que parece que você está em Israel, tem bairro que parece que você está na Índia, no Paquistão, tem bairro, e tem muito italiano, portugueses, franceses. É tudo muito próximo. Cara, é muito né? próximo. Então você tem aquele contato. A cultura, Cara, né? nada não desmerecendo, mas nós estamos em Maringá, uma cidade que eu falo para meus amigos na Inglaterra, que ó, é a melhor cidade do Brasil, sem sombra de dúvida. Em termos de criar filho, em termos de educação, em termos de segurança, de empreendedorismo, né? Sim. Então, só que você tá numa cidade igual a Londres, cara, esse contato que a gente tem aqui é muito próximo, que a gente não tem aqui no Brasil. Principalmente nós estamos no sul do Brasil. Então, isso é muito bom. É. E aí você ficou lá todo esse período... Mas trabalhou com o quê? Primeiro com o quê? trabalho lá... Cara, primeiro foi com flores, foi no interior, só Sim, que não mas adaptei. depois? Fui pra Londres. Aí fui pra Londres, fiquei procurando trabalho, e fui trabalhar em restaurante. Fui trabalhar numa restaurante, numa companhia italiana. Fazia pizza e pasta. Olha. Eu trabalhei, trabalhei em restaurante mais ou menos um ano, um ano e meio, entre um ano e meio. Trabalhei nos 3 restaurantes, todos de cozinha italiana. Eu fazia, cara, de início eu não sabia falar inglês. Isso que ia falar, o trabalho inglês, lá, né? então, o trabalho que pegava era dentro da cozinha. E era o trabalho que chama Kitchen Porter. É o nome é tipo um auxiliar de chefe de cozinha, que você faz a salada, faz ajuda na limpeza, faz tudo ali, cara, pauleira. Aí depois, hoje eu gosto... Você já achou que o cara tava sendo mal educado com você? Que te importa? Seu xereta. Eu quero aprender esse negócio que te importa, rapaz. Eu fui então, foi uma experiência muito boa. Porque são serviços que, pô, eu era aquele empresário, né? Então você chega lá, cara, você vai trabalhar na roça, depois você vai trabalhar de kitchen porter ou washing up, que é o lava-prato, o famoso lava-prato. Sim. Mas você chegou a meter a mão na massa? Trabalho braçal. Coisa, ou não? Trabalho braçal. Esses primeiro, Marcelo, porque você não domina a língua, cara, você vai ter que pegar esse trabalho. Aí depois dali, eu fui trabalhar numa loja de roupa. Eu trabalhava no estoque. Você trabalhou em quantas empresas? 10 mais de empresas? 10 empresas, cara. Lá em Londres? Tudo em Londres? Tudo em Londres. Eu trabalhei numa loja de roupa. Eu trabalhava com uma companhia inglesa que o cara tinha... Ele pegava mercadoria da China, ele tinha vários pontos de Londres. E ele montava várias lojas. Então eu trabalhava ali ajudando o estoque a arrumar a loja. E a China já invadindo o mercado, né? A China já dominava, né? Rapaz, que loucura, né? E aí, o que aconteceu? Num desses pontos que esse meu patrão trabalhava em inglês, eu conheci um cara que também mudou. Virou um camarada meu, um paquistanês. Desculpe um pouquinho cortar você. E o teu inglês, como que tava nesse período? Já? Não, nesse período ele tava começando bem. Já falava hello. Hello. How are you? Hello, buddy. How you doing? Melhor, gente, o que eu falo, você pode fazer o melhor curso de inglês que for, mas você vai aprender a fluência morando lá. O inglês, você morando lá, você vai pensar em inglês, você vai ter que ir, você vai ter que conhecer gente que você não conversou na vida e você vai ter que se virar. Mora fora que você vai ter fluência no inglês. Cara, o Nelsinho, com 18 anos, também já 17, tinha noção um pouquinho de inglês, ou Nelsinho? Tinha. Eu fazia algumas traduções aqui, já acompanhava... Sofreu menos, né, Nelson? Não, eu acompanhei... Eu não era muito assim, mas o que eu sabia já... Por exemplo, você foi pelo Rotary, né? Pelo Rotary. Eu acompanhava alguns intercambistas aqui pra traduzir o que eles estavam falando e tal. Tava assim, no nível 5 da escola que eu... Veio o pessoal pra cá, vinha pessoal pra cá, eu já gostava muito de conversar com os intercambistas. E daí eu fui intercambista de Rotary na Austrália. Aí eu cheguei, assim, eu já sabia me comunicar bem. Só que a fluência é diferente, cara. Você tá numa roda igual a gente tá aqui, ó. Muda. As pessoas começam a falar, se vocês dois estão falando inglês, e você não entende nada que eles estão falando, por mais que você sabe falar. Não, eu vi professor, Marcelo. Professor chegar lá, os primeiros 6 meses o cara ficar perdidão, velho. E o inglês americano é totalmente diferente do... O inglês britânico é cantado, que nem how you doing, how you doing. Então, você vai chegar lá, você vai entender. Isso que nem depois que eu fui trabalhar já em empresas lá, o cara falava com um cara lá do interior, lá de Liverpool, lá de Manchester. E o cara que nem how you doing? Você vai falar o normal. How you doing, man?
Ele vai cortando. Eu tô gostando desse nosso podcast, cara. Cada dia um negócio diferente. Pô, negócio importante. Cara, mas o inglês australiano já é diferente. Cara, já mas é mais o inglês australiano. Vamos pro inglês, então. Tô gostando. Vamos continuar com o podcast. Eu tive bastante contato com o Ricardo do English School. Aí, Ricardão. Mas esse período que você ficou, imagino você, igual você. Só que tá nós esquecemos no Brasil. Esquecemos de um detalhe. E a família, cara. Os filhos, a esposa. Então, foi passando o tempo. A gente já tá adiantando a história aí. Foi passando o tempo. E aí... Passou um ano. Passou um ano. Nada. De dinheiro. Nada de dinheiro. Daí que eu falei, daí eu combinei, agora precisa... Porque é o seguinte, a meta principal, cara, a meta principal, pagar as dívidas. Eu tinha dívida aqui. E as dívidas que eu tinha em nome do meu pai, em nome das minhas irmãs... Que não tem como. E mesmo, cara, então, falar, vou ter que pagar a dívida, honrar. Esse foi o primeiro passo. No primeiro ano, não consegui pagar todas as dívidas. Foi pro segundo ano, falei, eu vou terminar de pagar as dívidas, aí junto uma grana, eu tô voltando. Beleza. Só que daí, comecei a conhecer esse paquistanês. O cara tinha um prédio no centro de Londres, na Oxford Street, na principal avenida de comércio lá. Ele pegou o prédio por 25 anos. Esse prédio ele podia fazer o que ele quisesse. Ele pegava, tipo assim, o prédio ele pegou do banco, ele tinha 25 anos, e para renovar ele tinha mais 25 anos. Então 50 anos o prédio era dele. Porque é muito caro para ele comprar. Oxford Street. Paquistanês. Os indianos. São um povo, é a mesma coisa que o povo indiano, né? Você deve ter tido bastante contato lá na Austrália. Eles né? têm uma cultura muito parecida com a da Índia. Antiga, na realidade, o Gandhi. Lembra do Gandhi? Sim. O Mahatma Gandhi, antiga Bangladesh, que o pessoal fala sempre lá no. Tem até no Bangladesh, né? O Beni. O Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão e Índia, antigamente era um país só. Cara, seria a maior população do mundo. Aula de geografia e história hoje, hein? Opa. Inglês. Esquecendo do inglês. Precisamos de patrocinador de uma escola, né? Precisamos, urgente. Nós vamos atrás. Ricardo. E isso, a família aqui, em um ano junto. Mas pelo menos você guardou o dinheiro pra pagar algumas coisas. Então, não, daí eu tava dando. Deu pra ganhar o dinheiro nesse ano? Deu pra pagar as contas e ajudar a família que tava aqui. Mas tudo isso, graças a Deus, graças ao Rafael. O Rafael que me ajudou muito. Que te abraçou nesse momento. Rafa Piazza, hein, Rafa? Rafa, aí, você tá... Gratidão também faz parte do Esse é meu irmão, né, meu irmão, meu parceiro, então, meu compadre. Então te ajudou nesse período lá, ficou morando com ele, é isso? Não, eu morei no começo com ele, depois ele me abriu o caminho de Londres e ficou fácil, né? Daí você morou sozinho? Aí eu morei sozinho, aí morei em vários locais de Londres, aí esse imagina o perrengue da seguido, hein? Nem te conto. Não, tem que contar, a gente quer escutar. O perrengue é o seguinte, porque você tá no lugar, Londres é muito cara. Londres é um dos maiores aluguéis que tem de imóveis do mundo. Então, cara, e eu vou... Conta uns perrengues. Conta um aí pra nós. Perrengue de mudança. Vocês falaram de morar, vamos contar um perrengue de mudança. Lá em Londres, tem um pessoal que ele é tipo squatter, né? O que é o squatter? Você mora de graça. Você invade uma casa que tá fechada pela rainha, você abre ela e mora de graça. Aqui no Brasil não tem isso, não. Não, só... E o que aconteceu, aqui não precisa ser da rainha. Pode ser seu, tá, Nelson? Será? Um desses perrengues, vou contar um perrengue desse. Nós abrimos... Eu ia entrar nisso aí, nem vou entrar, porque... Deixa quieto. Porque... Sem políticas, né? Aqui é sem política. Porque sem políticas. Lá não precisa ser, aqui não precisa ser da rainha. Não. Pode ser teu, pode ser meu. O cara entra e mora. Necessidade, velho. Então, mas lá foi... Isso. Foi muito... Foi interessante uma situação que aconteceu. Nós invadimos uma... Porque a rainha, o que acontece? Ela lacra a casa. Você já sabe que é da rainha. Você já sabe que é da rainha. E você sabe que é legal. Você pode alugar, depois então você entra, abre a casa e vai morar. Você é da rainha, você pode usar. Você coloca um aviso. Gostei. Coloca tipo assim, um legal warning, que é um aviso. Ó, somos squatter aqui. Daí eles te tiram só depois que vai pra justiça, vai pro juiz, o juiz tira ou você mora mais tempo. Mas como que é? Você tava legalmente? Disso? Por exemplo, você tem que arrumar tudo. Tem luz, tem nada. Mas você tava legal aquele período já? Não? Tava ilegal, mas a gente, cara... Rapaz... A gente tem que precisar sobreviver, necessidade, né? E lá tem que tomar cuidado. Lá, como que é a guarda da rainha lá? Aí você entrou. Entramos, depois de 2 meses, aí eu entrei, eu e 2 amigas italianas, e depois... a pessoa começou a morar lá, só que daí eu comecei a arrumar outro trabalho e mudei de lá. Aí um belo dia eu vim visitar o pessoal lá na casa e a campanha toca. Cara, quando eu olho no olho mágico lá, 6 policial. Sabe aqueles policial quando você vê aqueles filmes da Inglaterra, tudo de preto, chapéu na cabeça? Eu falei, caraca. Aí, só que daí eles entraram, eles vieram direto, aí as 2 meninas, 2 italianas, vieram direto em mim.
É você. Cara, por quê? Aí que eu vou perceber. O cara da casa era um fugitivo, era um inglês fugitivo da polícia. Mas você tava de bigode? Não tava de bigode. Não tava... E aí eles chegaram, cara, e vieram de mim. Só quando eles viram meu sotaque, meu inglês, que eu já tava falando inglês, e eles viram, não, eu falei, sou brasileiro, falo por, né, deles não. O cara que tava aqui, estão procurando ele, é fulano de tal, assim, esse assado. E foi um perrengue que, cara, eu falei, nossa, qual o perigo que a gente correu. Mas né? você não chegou aí para... Não, ele chegou. Não, a polícia de lá é muito educada. Que morava. Ele já chegou, falou, não, tranquilo, viu que não era. Chegou dando porrada. Nada, ô louco. A polícia lá, ela chega numa educação, que é isso. Eu pensei que era parecido com alguns países. Depois que arranca os 2, 3 dentes, fala, rapaz, é você não, errei, desculpa. Mas aí você ficou e. Vamos lá. E as tuas filhas? Minhas filhas, o tempo foi Quanto passando. tempo E o você- tempo passa, a torcida brasileira. Então, Isso aí. as filhas foi o que aconteceu. E foi quando eu fui pra. Eu conheci esse paquistanês, cara. Qual que é o nome dele mesmo? É o Nadim. Nadim. Você que tá Nadim. assistindo a gente aí do Paquistão. Não, ele tá na Inglaterra, ele tá em Londres. ainda. Oh, inglês. E aí, cara, ele me ajudou muito porque ele tava montando. O que ele tava montando? Você tem amizade com ele até hoje ou Até não? hoje. Tem Então até você hoje. passa o link do Vendendo Vou passar, Maringá. vou mandar pra ele. Fala pra ele compartilhar com todos os... Fala pra ele ligar o tradutor. Lá, Isso. né? O tradutor. Até porque Ele não fala português. Com certeza não. Então ele me ajudou muito, porque nesse prédio que ele tinha no centro de Londres, Ele fez tipo um financiamento desse prédio. ele financiou, ele fez 25 anos. 25 anos era Ah, dele. Ele eu acho- tinha que dar um jeito de fazer dinheiro. Fazer dinheiro. E o que ele fez? E Ele da falou, onde "Ca- você encontrou ele? Primeiro É tipo passo. de um arrendamento, né? É tipo de um arrendamento. Tipo do Isso. arrendamento. Arrendou por 25 anos pra usufruir daquilo ali. Isso mesmo. Pagava pro banco. E por mais 25 anos, ele só não renovava se ele não quisesse. Que a prioridade era pra ele. Tá, mas aí esse cara, você encontrou ele aonde? Eu trabalhava nesse meu antigo trabalho, que era nas lojas de confecção, eu trabalhava no estoque e esse prédio, o cara tava saindo. Tava alugado antes dele chegar, tava alugado pro inglês, na loja de roupa que eu trabalhava. E nisso ele já tava pegando o prédio, ele já tava olhando e tal. E um dia ele chegou lá, então eu comecei a conversar com ele e tal. E aí eu falei, o que você vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma reforma primeiro, e depois eu tô vendo qual negócio que eu vou colocar aqui. Eu falei, legal. Eu já saquei. Eu falei, opa, obra dá muita grana lá. Eu falei, Não, mas esse cara é um investidor. Ele é investidor. Mas ele ia precisar reformar. Mas Ele é pelo jeito ele investidor. não pegava um só, né? Eu pegava vários Não, negócios. tinha vários negócios. O cara me ajudou. Hoje é um parceiraço, um amigo. E aí, cara, ele falou assim, ó, eu vou primeiro reformar aqui. Eu falei, cara, eu trabalho na obra se precisar, porque a obra dá muita grana. Sim. Ele falou, beleza. Aí ele me contratou pra obra, contratou um amigo meu pra comandar a obra dele também, que eu E tinha um o que, amigo que meu. você fazia nessa hora? Cara, eu ajudava só, que, tipo assim... Nem batia martelo. Não, carregava saco de cimento nas costas e... Auxiliar mesmo. Auxiliar de obra. Vamos tipo assim, Sim. ajudava. Só que eu peguei a confiança do cara. Porque o pessoal cuidava, que eram os construtores dele, os caras gostavam de cachaça e não sei o que lá, e era aqueles caras meio que precisavam de muito, meio... Mas isso aqui era no Brasil? Não, era lá na... Lá era mesmo. Lá Ó, mesmo. rapaz, Não, pensa é bem. que é perfil, né? Também tem muito do perfil de quem trabalha que- com querendo isso ou na, não, na cara, Inglaterra. então, tudo. aí- Isso aí, querendo ou não, tem gente que fortalece, né? O cara bebe um pouquinho pra poder dar... Então, mas daí o que o cara falou, ele começou a pegar minha confiança e eu comecei, na realidade, cuidar da obra, fazer as compras pra obra. O homem da confiança Virei dele. o braço direito do cara. E aí nisso, no primeiro andar ali, ele montou uma loja de conveniência e aí ele falava muito, ó, cara, tem muito brasileiro em Londres. E ele falou assim, ele falou assim, ó, vamos contratar os brasileiros em Londres. Nessa época tinha 200 mil brasileiros em Londres. Porque Londres é grande. Londres Sim, sim. nessa época tinha uns Comunidade 10. brasileira é muito grande. Muito grande. O que eu fiz? Eu procurei os brasileiros, ajuntei os brasileiros que tinham pequenos negócios ali em Londres e montamos um centro brasileiro ali, cara. Virou um centro comercial brasileiro. Olha que legal. No térreo, era uma loja, tipo assim, de conveniência, junto com uma loja de, tipo, um lanchonete, vendia pão de queijo, coxinha, Com produtos brasileiros. Legal. produtos brasileiros, Chamava-se- brasileiro. Guaraná, isso no centro de Londres. 25, né? Você entendeu? 25. Chamava Brasil by Quilo. Hã? Como? 25? É 25 de março. março? Não, virou Brasil by Quilo o prédio. Virou, Brasil? Cara, Brasil by Quilo. E quantos aí tem? no primeiro Várias andar, lojas? várias lojas. No térreo era uma lanchonete com uma loja de conveniência. Mas você administrava. Não. Aí eu trabalhava pro cara, continuei trabalhando pra ele, pro dono do prédio, por algum tempo. E meio que junto com os brasileiros também.
E aí no primeiro andar virou um restaurante brasileiro, feijoada. Cara, no começo fazia fila, porque os gringos gostam de conhecer, você sabe, a culinária de fora. Sim. O Brasil... Churrascaria, sim, feijoada. o Brasil não... Sim, mas o Brasil começou nos últimos bom, 10, 20 anos ter esse nome de... A feijoada pegou fama, a churrascaria, nossa carne. A Mas própria antes, aguardente, né? Hoje a caipirinha, né? Hoje a pinga Caipirinha. é exportação, vale... Vixe, vale muito. E aí, então, chegou, virou esse... Daí no terceiro andar, uma loja de money transfer, tipo o Wesley Meneghetti tem, Sim. só que só pra mandar dinheiro pro Brasil. Aí uma locadora brasileira, cara, virou o prédio todo brasileiro. De relacionamento com... Ou de brasileiro, ou de relacionamento com Mas brasileiro. com brasileiro. E nisso, contar uma situação, eu conheci o Jean Charles Menezes, que morreu. Ah, o Jean Charles. Você conhecia Você o Jean conheceu Charles? ele? Conheci. Eu conversei com ele 15 dias antes dele morrer. Mas você tava lá. Eu tava lá. Quando ele morreu, cara, foi uma fatalidade. O Jean morava num desses locais também, que era Scotter também. Sim. E ele foi confundido com um homem-bomba. Ainda bem que você tava na Eu tava casa. em local diferente, né? Não, mas ele, aquela vez que... Mas ele era cara, tipo assim, se for ver, Sim. parecido até Parecia comigo, bastante. né? Ah, porque... Então, o Jean, eu conversei com ele 15 dias. Por quê? Mas o Jean, ele tinha alguma coisa no prédio lá? Ele era eletricista. Lá no prédio. Ele pegava vários serviços, só que ele Você fazia... tinha bastante contato com ele? Ah, bastante não, mas a gente tinha... Se encontrava, trombava, trocava uma ideia, né? Porque como eu conhecia bem o prédio, quando ele pegou pra fazer eletricidade, a gente, tem que fazer isso aqui, ali e tal, né? Só pro pessoal lembrar aí, quem não lembra da história, o Jean Charles, ele foi confundido com um terrorista. E foi assassinado pela polícia. Isso aí virou de até Londres. um filme, né, Nelson? Tem um filme. Virou Tem um filme, o Celton né? Mello fez o papel dele. Virou filme. Mas que interessante, você estava falando do prédio lá. Você que foi querendo ou não responsável e trazer todo esse povo pro prédio. Trouxe os brasileiros, porque foram alguns pequenos empreendedores brasileiros que tinham em Londres. Foi uma oportunidade que virou uma grande ideia, né? O que eu te pergunto, Mas Ricardo, a ideia, quem tinha essa ideia era o paquistanês. Ele que queria. Era ele que falou, cara, eu quero montar um negócio com brasileiro. Porque eu vejo bastante brasileiro aqui, não vejo nada. Pra ele. Eu não vejo, tipo assim, tinha muito brasileiro em Londres e ao mesmo tempo não tinha nada assim, uma referência de brasileiro. Você entendeu? Hoje já tem mais, mas foi a partir desse centro comercial, desse local, que hoje se você for em Londres, você vai ver alguns restaurantes brasileiros, mas nessa época não tinha nada. Ali foi o pontapé inicial. E num ponto de referência, num lugar bom em Londres, né? Ô, Ricardo, outra coisa, minha pergunta. E esses brasileiros que se instalaram nesse prédio? Alguns deles, todos honraram ou algum deu uma decepção? Porque pode acontecer isso aí. Esse que é o problema, né, cara? Que você fala assim, poxa vida... É um brasileiro, né, cara? Deu porque eu era tipo assim, e eles ficaram porque na época eu era o homem de confiança do dono do prédio. Sim. E eles achavam, o que eles achavam? Pô, o Ricardo, os caras já fizeram, tipo assim, nós instalamos Imaginei aqui, isso aí, imaginei. eles vão montar, eles estão vendo como nós trabalhamos pra depois eles montar. O Ricardo já é brasileiro, o cara Vamos já tem o cara, respeitar. você tá entendendo? E aí começou a haver as divergências entre nós. Foi aí que eu saí desse prédio Eles e comecei eles ficaram um pouco preocupados que vocês iam pegar o know-how e montar o de vocês. Essa era a ideia. Eles ficaram. Mas, cara, não tinha nada a ver. Eu nem documentação eu tinha pra viver com isso. Então, quer dizer... Isso já foi o quê? Foi uns 3 anos depois que você chegou? Não, isso já foi no terceiro ano. E aí que foi na época que eu tava pra voltar. E nisso eu acabei não voltando. Foi bem esse ponto. Porque eu acabei me separando de lá. Cara, casamento você sabe. A distância não dá. Não dá. Não culpo nem eu, nem a minha ex-mulher. Acho que foi difícil pra ela. Ela tava com 2 crianças aqui. E pra mim eu acabei resolvendo ficar em Londres. Por quê? Cara, quando eu vi, eu tava mais pra lá do que pra cá. E também... Tipo assim, cara... Você já estava inserido lá. Eu já estava inserido lá. Pensa bem, 3 anos sem vir pra cá, sem ver ela, né? Sem ver as crianças. Você sabe, ninguém vive de amor. Como o Anderson, né? Eu escutei no podcast do Anderson. Cara, porque... E dificuldade, tudo. Distância. Cara, todos nós somos casados. Sim. Não é fácil um relacionamento a 2, com família. Agora imagina você... Cara, anos Milhões sem de ver. quilômetros. Então, quer dizer, não deu certo, né? E eu comecei minha vida, tipo assim, acabei me readaptando em Londres, porque não dá pra me voltar. Acabei ficando lá e fui seguindo. E daí eu fui trabalhar, aí meu inglês já tava bom. Aí meu inglês já tava dominando, e foi aí que eu fui procurar trabalhar com calçados, com o que eu conhecia. Ah, lá em Londres? Lá em Londres. Eu entrei numa rede de loja, chamava Walk Shoes, e o pessoal tinha mais ou menos umas 4 lojas em Londres. Aí eu entrei, cara, que eu tinha com aquela fome, né? Imagina. E o vendedor europeu, você sabe, eu não sei, até o australiano são mais engessados, né? Não é igual a gente.
Então, cara, eu chegava lá, eu pegava o cara na rua, na porta da Só que loja, assim, o cara eles- olhando a vitrine. só que assim, e Você aí, assustava até, né? Ah, cara. Só que são de uma educação, né? Sim, somos de educação. De uma educação que você fala que você não comprar, pelo amor de Deus. Eles são educados demais, cara. Eles te legal. tratam Só que- assim. Imagina o Ricardo. Mas o estilão deles, imagina o Ricardo, pega na porta. O cara, tá- Cara, e aí o meu patrão. o cara até o falou assim, meu dono, Deus, se eu não comprar esse calçado... o dono era indiano. Outro é um povo muito de vendas também. Cara, o povo que tem uma cultura de vendas, ó, o indiano, o povo judeu e o povo árabe. Cara, tem não muito indiano também tem lá, né? muito. Então, eu trabalhando lá, então, cara, foi uma experiência. 6 meses eu tava de assistente já de gerente. E 1 ano e meio eu já tava de gerente de uma das lojas deles. Querendo ou não, você Cara, cresceu, foi né? muito bom. A ideia era trazer... Caio, qual a ideia que eu tinha? De trazer, virar um representante. Nós começamos a trabalhar com algumas marcas brasileiras, se eu não me engano, a Via Uno. Começamos a trabalhar com a Via Uno lá. E tinha uma marca que ela não tá mais no mercado. A gente vendia bolsa deles, era uma marca brasileira. Cara, me fugiu o nome. Esses dias eu conversando com minha mulher, eu tava tentando... Mas eram as bolsas caras. A gente vendia as bolsas lá por 1.000 libras. Era tipo assim, era... Tudo você importava do Brasil. Vinha do Brasil. E a minha ideia era montar uma representada, por quê? A China já dominava o calçado, já naquela época, 72% dos calçados do mundo é fabricado na China. Então, naquela época já, o meu patrão, ele tinha um escritório na China. Então, a ideia era o quê? Montar um escritório no Brasil, porque nós somos os segundos maiores exportadores de calçados do mundo. Ah, é? O Brasil. O Brasil é o segundo. Então, a ideia era montar um escritório no Brasil, para daí a gente poder revender na Inglaterra. Sim. Só que nisso eu não estava tão capitalizado, precisava de uma grana muito grande. Você sabe, uma representada no começo você precisa de estrutura, né? Sim. E eu não tinha. E aí foi passando o tempo, um dia um amigo meu chegou, falou assim pra mim, cara, você tá ganhando muito pouco de gerente. Esse meu amigo trabalhava de bartender, só que ele trabalhava nas melhores baladas de Londres. Ele falou assim, vem trabalhar comigo. Ainda bem que você tava solteiro, divorciado. né? Já tava, já foi, não, já tava não, já foi depois, já tava na outra fase, né? Na fase já... Já tá na pista. Já tava Tava na na pista. Já tinha voltado pra pista. Aí já tava, Já né? tava na pista, já tava já. na pista. Daí, o amigo meu falou, cara, ó, vem trabalhar aqui comigo. Você vai ser eu tenho um bar dentro da balada, ele falou. E eu sou o bartender principal e você vai Brasileiro ser... ele? Brasileiro. E você vai ser o meu ajudante. Falei, cara, fechou. Vamos lá, vamos E lá- ver. e Eu lá falei, ganha por hora, Não, né? não, ele falou, não, você vai ganhar o dobro que você tá ganhando aí. Eu falei, cara, primeiro eu senti... Tipo assim, falei, será, velho? Rapaz, Cara, eu tô pensando aqui quando que o PCD entrou na vida desse homem. não. A gente nem entrou no PCD ainda. Rapaz do céu, O que é PCD, velho. né? Nós vamos precisar, acho que, fazer... Parte 2, Ricardo parte Rodrigues, 3. parte Parte 2, né? dois. Nós vamos ficar só nos perrengues da Mas vocês que Inglaterra. perguntaram. Ah, é né? ótimo, isso aqui é excelente. É bom a gente saber com quem a gente tá conversando. Assim. Ah, beleza. Eu acho que a intenção do nosso podcast, Ricardo, é justamente essa, cara. A gente ter essa noção, saber quem que, pô, olha os perrengues esse cara, né, querendo ou não. Mas também, imagina você, ó, você tá ganhando, eu chego no Nelsinho, onde você tá? Tô lá com teu pai. Sabe esse negócio, rapaz? Tem um negócio que é muito melhor pra você. Vem trabalhar comigo. Você fala, ai, meu vai Deus ser do céu. bartender. E daí? Aí eu fui pro bar, cara. Aí eu conheci, aí foi que eu vi mesmo. Aí você conheceu. Assim, cara, eu vi os jogadores do time de Londres ali, cara, semanalmente. Tottenham, do Chelsea e do Arsenal. Eu encontrava os caras Aí semanalmente. você conheceu o underground. Drogba, cara, Paris Hilton. Aí eu conheci a Nata, tipo assim, o pessoal, Paris Hilton ia fazer um evento lá, ela lançou um negócio de perfume. Ah, e era lá na balada nossa. Você tá E você ali coordenando. Ah, eu ali no cara. tá ali, numa balada referência. Só de gorjeta eu ganhava quase igual de gerente da loja, cara. Daí você Era- falou, não, rapaz. cara, eu falei, o negócio é bom. Isso foi o cara, foi verdade. Eu falei, irmão, ó, foi muito bom. Aí pagou todas as dívidas. Não, Aí paguei dívida, aí eu fiz uma casinha pra minhas filhas, aí eu juntei uma grana pra voltar. E aí voltou. Trabalhei 1 ano e meio com nesses, né, Gastronomia, clube, tal. gastronomia, bar. E foi muito você ficou bom. 1 ano e meio lá. Trabalhei 1 ano e meio de bar. Daí, porque eu trabalhei em 2 baladas. Uma balada existe até hoje lá, chama Marique. Lá eu conheci a Kate Middleton, que é a... Sim. O príncipe ia nessa balada antes dele casar, o príncipe Williams. É. Cara, então era... E tipo aí assim, que ele conheceu a Kate Middleton. foi, lá. não, porque o Ele dono- que apresentou. Não. Eu ia falar isso. Você foi mais rápido. Ricardo é fera, rapaz. Ei, Ricardo. Mas, cara, imagino. Eu fico pensando aqui, Will me a liga. lição. Ei. Will me liga e me agradece até hoje. Ei,
E eu fico pensando aqui, cara, isso aí não tem experiência de vida melhor que você teve, cara. Sofrida, Entendeu? cara, Sofreu. Sofrida, mas cara, boa. imagina você lá, querendo ou não, sim. acho que você devia passear por vários países também. Ou você não chegou a conhecer Não, os. conheci França, Você conheceu, passeou um pouquinho. Inglaterra, Itália. E você ficou um ano e meio depois disso. Você veio pro Aí Brasil. voltou pro Brasil. Brasil. Eu voltei O em último 2009. emprego foi lá, junto com o príncipe. Não, foi junto com. O último emprego foi nesse trabalhando com o clube aí. Aham. E foi bom de você. bar, foi muito bom. E aí, Você muito bom dormia, porque- ficava a noite toda a festando. gente já sabe também quem vai fazer os drinks quando a gente fizer nosso churrasco. E você fazia drink, colocava mão na cena? Eu fazia um pouco, mas não. Que teu negócio Cara, era o quê? Organizar. Não, eu atendia muito, mas eu trabalhava no bar que era mais aqueles drinks mais simples, né? Sim, sim. JD with the Coke, só as coisinhas Mas mais. você tava muito chique, hein, rapaz? Quem diria você ia estar lá com os jogadores. E os caras bebiam mesmo, os jogadores. Os caras gastavam muito champanhe, né, cara? Os caras gastavam 30 mil libras de champanhe lá numa noite. E aí, velho? Daí você voltou pro Brasil por quê? O que aconteceu? Por Eu que voltei você pro Brasil voltou? pela Você- família, as filhas crescendo, Você né? tava Mas você crescendo. ficou 7 anos lá? 7 anos, velho. Sem ver tuas gêmeas. Sem ver. Complicado. E É, aí, não é fácil voltou não, pra hein? cá. Quando veio pra cá, nem te conhecia mais. Nada. Não, nem tinha muito contato. Eu falava com elas quase todo Só dia. que essa volta foi importante pro resto da sua vida, né? Sim. Porque você voltou pra Noma Motors, é isso? Eu voltei pra Noma, entrei na Noma. Não, mas você já chegou trabalhando na Noma, não? Cheguei, tentei montar um negócio na Bahia, em Porto Seguro. Não, mas você foi pro Porto Seguro? Deu uma rodada, fui pro Porto Seguro. Mas você Fui foi pra com Piracicaba. o Pedro Alves Cabral junto? Mas foi lá que Não. você... Foi na Noma Motors que você Que eu conheci conheceu o o PCD. É, daí Olha na só. Noma eu conheci Mas o por PCD. que Porto Seguro? Porque eu tinha um amigo lá de Porto Seguro e a gente tinha a intenção de montar um negócio lá. Uma pousada? Não, a gente ia alugar caminhão de lixo, alugava uma empresa de Tocantins e realugava para as prefeituras ali de. Entendi. A da intenção era região. essa. A intenção era essa. Mas Mas você você chega viu, lá, é outra aí coisa. é política, né? Precisa Sim. das coisas, aí fica mais difícil. Aí pra você entrar. Aí acabamos voltando. Eu É acabei que voltando. depende muito, né, do poder Depende. público, né? É. E É ali, mais complicado. tipo assim, exigia um capital bem maior também. Daí acabei vindo tentei a vinda em Piracicaba, ali em Campinho, pro lado de Campinas. Daí acabei voltando pra E por Maringá. que Piracicaba? Minha irmã, essa minha irmã de Ah, começo, que você tava tá em falando aqui no Piracicaba. começo, tava lá. Uhum. E eu falei, vem aqui, vamos tentar. Vamos tentar, porque é uma cidade muito boa. Naquela época eu queria trabalhar ainda com Mas comércio as exterior. filhas aqui em Maringá. As filhas em Maringá. As filhas aqui em Maringá. Daí voltei pra Maringá. No final de 2009 entrei na Noma. Uhum. Na Noma Motors Toyota. Trabalhei 2 anos e meio lá e foi aí que eu conheci o PCD. Quando eu Pessoal, assumi você que tá assistindo a parte- gente, entrou PCD agora. Agora, Mas então explica, pra quem não sabe, o que é o PCD. PCD é pessoa com deficiência. Aham. E foi na Noma que eu conheci porque eu assumi a parte de venda direta da Noma. Que é a venda direta na concessionária, é você vender para produtor Você rural. era vendedor, então. Eu era vendedor. E depois eu assumi a parte de venda direta. Que era responsável por produtores rurais, CNPJ, né? E deficiente físico, que é o PCD. Isso que ano que era? Isso foi em 2011 O que já. você fez de 11. diferente que te levou pra esse lado? Alguma coisa Cara, que eles identificaram que você tinha perfil pra isso? O que foi? Cara, eu trabalhava com venda. O que eu fiz diferente? Acho que na venda, eu entrei no pós-venda de Londres, da Toyota. E no pós-vendas, cara, vendia mais que todo mundo lá no Mas pós-venda. olha que legal, né, cara? Aí depois eu fui pra. Ele tem um setor que ali foi a chave da virada. Chamava Busca e Resgate. Esse setor eu estou implantando na minha empresa. O que é o Busca e Resgate? Isso todo mundo pode implantar em qualquer empresa. Ó, pessoal, então você que tá assistindo a gente, uma dica do nosso amigo Ricardo. Vamos lá. De vendas, ó. Toda empresa você tá lá, vamos supor, na concessionária de carro, chega lá o cara, a recepcionista vai, atende, o vendedor atendia, e às vezes o cara não fechava o negócio no dia ali. E aí acontecia, fica no sistema da empresa, o cliente, e acontecia, não conseguia reverter a empresa. Então, eu ficava numa sala e começava a ligar para esses caras, perdido. Busca e resgate, porque busca e resgate é o nome do setor. E eu comecei, cara, a recuperar a venda de vários de vendedores que estavam ali perdido ali. O pessoal começou a voltar. Venda que eu comecei a recuperar também do pessoal do pós-venda. Porque você vai levar o teu carro pra fazer revisão, não vai? Vai. E o carro tá parado na revisão. O que acontece? Eu pegava o telefone e ligava, Marcel, tua Hilux aqui, posso fazer uma avaliação na tua Hilux? Não tem interesse de trocar uma Sem nova? compromisso, só pra ver como que tá. E o teu carro tinha 3, 4 anos, fala, Marcel, e posso avaliar o quanto que ela tá agora, quanto seria pra você sair com o modelo novo, com o lançamento que lançou mês passado e tal. Você falava, claro, pode ir lá, se não tá, né?
E aí, cara, comecei a vender. Faltava lá 20 mil. Cara, comecei a comprar carro, comecei a vender carro assim. Daí que o pessoal vira-se e me deu oportunidade na venda direta. Você vê como é que são as coisas, né? A gente falou isso em alguns podcasts passados aí sobre isso. Que existe muita gente que às vezes inativa um cliente por qualquer coisa. E não existe cliente inativo. O cliente está o tempo todo ativo. Nesse teu caso aí era um pós-venda que tecnicamente, teoricamente, não serviria, não era um pós-venda para vender, né? Para você falar especificamente da venda, se foi tudo bem, se teve algum problema, era para falar de revisão, essas coisas. Mas você despertava neles o interesse da troca, né? De um veículo mais antigo por um mais novo. Sim. E aí você vê como que você consegue trazer esses elementos, uma de coisa, né? Um arquivo morto, né? Você nem imagina. É um arquivo morto, é um cliente ativo, né? Se for ver. É isso aí. Então, já falamos também. Então, se você for ver, é um cliente ativo, no mas teu, no teu negócio ali, você sabe, lá na imobiliária ali, você deve ter vários clientes. Sim, assim, no meu escritório no teu escritório tem, no meu tem vários. Qualquer empresa. Qualquer empresa tem. Então é questão de você trabalhar esse cliente. E aí você falou desse serviço. E aí eu comecei desse serviço, o pessoal me deram a oportunidade. Como que é o nome do serviço que você falou que botou? Busca e resgate. Busca e resgate. Esse setor tem na Toyota, mas não... O pessoal, tipo assim, é difícil achar alguém que... Eu tava na pegada, né? Com vontade, a força de vontade, queria crescer. Sim. E aí eu fui pra venda direta. Na venda direta tinha uma pessoa, uma moça que controlava. E nisso ela não quis trabalhar lá e eu assumi daí a venda direta. O pessoal deram oportunidade. E foi aí que comecei a conhecer o PCD. Eu comecei a participar de eventos, feiras fora do estado. E aí eu vi que no Paraná não tinha nenhum escritório de PCD. E aí? Eu montei o meu primeiro escritório no Paraná em 2012. Ricardo Isenções. Ricardo Isenções. Que até hoje. Legal. Estamos hoje completando 10 anos agora. E hoje você está em Cianorte também, né? Cianorte também, tá indo pro terceiro ano em Cianorte. O que um escritório, o Ricardo Isenções, um escritório de PCD faz? Porque o pessoal acha assim, eu talvez porque eu tenho alguma dificuldade motora, ou porque eu tenho alguma doença, assim... Tem um vasto, um leque de opções para o pessoal usar o PCD, né? Pessoal, vamos lá. Você que está assistindo a gente aí, ó, que quer saber como utilizar o PCD e o que o escritório do Ricardo oferece a você, tá aí, ele vai falar para vocês agora quem são os clientes que a gente pode indicar a você de potencial para poder entender por que utilizar o escritório do Ricardo Isenções. Olha, a gente vai melhorar, facilitar. Somos um despachante documental para o público PCD. Então, nosso carro-chefe é montar a documentação para a pessoa comprar um carro com desconto. Então, tem duas vertentes aí. A pessoa pode ser condutora, como pode ser não condutora. Um exemplo, uma pessoa que tem um filho autista ou com síndrome de Down, essa pessoa é não condutora. Então, ela monta a documentação, a gente vai facilitar. Ela precisa levar o filho, né? A gente vai ter que passar por perícias, vamos ter que dar entrada nos órgãos públicos para isentar o imposto. Né? Então, a gente dá essa assessoria. Nas perícias, nos órgãos públicos, libera o documento, que tem que sair uma liberação para a pessoa poder comprar o carro. E tem o condutor. O condutor ele tem que ter uma limitação de coordenação motora, né, que esteja dificultando ele dirigir um carro comum. A gente faz essa transição para ele, dar essa ajuda dentro do Detran, né? Agenda as perícias, dá o suporte para ele nas perícias e depois nos órgãos públicos também. Porque ele tem que mudar a habilitação Vocês dele. ajudam a montar esse processo. No Detran, na Receita Federal, né? Na Receita Estadual. Então, quer dizer, porque o imposto que a gente isenta? O IPI, que é o imposto federal, o ICMS e o IPVA, que é o imposto estadual. Então, a gente dá essa assessoria pro cara conseguir. Ó, vou falar como cliente. Acabamos de fazer com o Ricardo aí uma aquisição do veículo. O meu pai e minha mãe acabou de comprar um veículo, né? Cara, foi totalmente uma coisa... Se não fosse o Ricardo, seria muito complicado pra gente. Então, o Ricardo deu assessoria do começo, desde o laudo, no começo do agendamento do laudo, desde a parte documental, até a finalização e até agora, no final, que é a isenção, né, que é o IPVA. Quer dizer, não tivemos trabalho algum e o Ricardo deu total assessoria. Então, a gente fala, por que procurar o Marcel lá na MSP? Porque o Marcel vai resolver o teu problema. E você que não sabe que tem um desconto no PCD, o Ricardo agora vai falar para você quais são as pessoas que estão tendo agora, depende dos direitos, né? Quais são os tipos de pessoas? Tem um dado aqui, que é legal que você passou, eu não sabia.
Realmente não sabia. Segundo o IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência física, quase 25% da população. Eu li isso daqui justamente para que você dá essa orientação também, para o pessoal saber se ele tem alguma deficiência, se não, se cabe, porque às vezes tem, mas não cabe, não entra no PCD. No PCD, então, tem muitas... A limitação tem que ser... tem que ter uma limitação de coordenação motora, no caso, o condutor. E tem várias outras situações também. Visão. A pessoa com visão monocular, enxerga de um olho, não enxerga do outro. Tem direito ao IPVA e na nova última resolução da lei também vai ter direito a comprar o carro com desconto também. Tá? Show de Outra bola. situação que vai entrar, já foi aprovado na lei, mas deve entrar agora, a isenção, o deficiente auditivo também vai entrar. Cara, de pessoas com mal de Parkinson, sequela de AVC... Eu tô vendo aqui algumas das patologias que você coloca. Artrose, autismo, cirurgia de joelho. Olha, Nelson. Sim. Cirurgia de coluna, doenças generativas, doenças neurológicas, deficiência visual, alguns tipos de câncer, alguns tipos de câncer, encurtamento de membros de má formação, esclerose múltipla, escoliose acentuada, lesões com sequelas físicas, manguito rotador, limitações, né, em geral, né? Neuropatias diabéticas, olha lá, até diabéticas. Sei que coisa. Sim, neuropatia diabética. Por exemplo, a limitação de próteses internas, do braço, externas, joelho, quadril, coluna, problemas na coluna, sequelas de AVC, tendinite crônica e tetraplegia. Cara, eu acho que, rapaz, é difícil, não digo na família, quem não tem um probleminha relacionado a isso, né, Ricardo? Então essas pessoas que estão assistindo a gente, que tem alguma patologia do que eu falei agora, pode procurar que você vai conseguir algum benefício, alguma coisa relativo não só a conseguir um desconto na aquisição do veículo, mas também na isenção do IPVA. É isso? Isso mesmo. E a gente tem também um segundo produto, um segundo tipo de serviço, que é o nosso... que é o segundo carro-chefe, que é a isenção de imposto de renda para aposentados que sejam PCD. Tá? Não paga imposto de renda. Não, eu consigo isentar o imposto de renda e às vezes, dependendo da situação, a gente consegue até a restituição. Até? Tá? Até restituição. Retroativo? Retroativo os últimos 5 anos. Então, pessoal, vamos lá. Essas pessoas que ele está falando, ele passou aqui o relatório, essas pessoas que se enquadram, logicamente, que o Ricardo vai analisar cada um, pessoas que possuem AIDS. E é o seguinte, pessoal, isso é um negócio muito sério. Tá? É levado muito a sério isso. Né? Não adianta querer inventar coisa para ter um benefício. Não, todas essas doenças que o Marcel mencionou ali, até eu coloco, no meu folder que eu coloco, tem que ter uma sequela. Não adianta a pessoa, eu tive câncer, mas tem que ter o câncer de mama, tem que ter uma sequela, tem que ter feito o esvaziamento axilar, a mulher tem que ter uma limitação de movimento no braço. Então, tudo tem que ter alguma situação nesse sentido. Tá? Uma sequela de movimento, geralmente. Então, vamos lá para, no caso... imposto de renda, né? Restituição, até em caso de restituições. AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, doença cardíaca grave, cegueira, monocular, contaminação por radiação, doença de Paget, é isso, né? Page, perdão, Marcel. Em estados avançados, que é no caso o stage deformante, né? É a CID-10. CID-10, M88. É, isso mesmo. Doenças de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, mas aí é mais... Artrite, mais espondilite anquilosante fibrose também, cística, né? Rapaz, aqui tô... Hanseníase é lepra, né? Mais popularmente conhecido como lepra. Nefropatia grave, que é hemodiálise, tumor maligno renal. Sim. Hepatite C, câncer que você comentou, alguns casos de câncer, né? Eu tenho um case de sucesso de uma professora, ela tinha um câncer na tireoide. Nós conseguimos a isenção e a restituição dos últimos 5 anos. Conseguir para ela R$90 mil.
Que benção, né, cara? Sei como Então, que é. É um benefício que ela tem, né? Ela chegou que pra ela fazer não o processo. sabia esse benefício. Ela chegou pra fazer o processo do carro, só que tireoide pra carro não passa. Aham. Só que daí na conversa. na conversa eu vi que não, mas eu consigo ajudar com você com outra situação. E você vê, e ajuda às vezes no momento que a pessoa precisa tanto, né? Sim, imagina, 90 Né? mil, Ricardo. Tá em 90 tratamento, mil. às vezes tem custo com remédio, tem custo Acho, com um monte então, de coisa. Não tá podendo exercer a Não, profissão. dependendo do caso, porque é o seguinte, todos os casos que a pessoa tá pagando lá, tá há 5 anos, que essa pessoa tem 10 anos o problema e tá 10 aposentada, os últimos 5 anos, o que ela descontou, tenta reverter. a gente consegue reverter pra ela. Aqui, ó, paralisia irreversível, Aí pode ser de acidentes decorrência de doença ou de lesão. AVC, né? tuberculose ativa, respiratória ou pulmonar, né? Tem doenças Rapaz, autoimunes tem que às vezes vai várias, né, perdendo Ricardo? movimento, né? Tem umas várias coisas. opções. Então, às vezes, eu acho tipo assim, na dúvida, procura a gente. É isso que eu ia falar agora. Procura a gente porque a gente vai levantar um caso, que nem às vezes a pessoa veio para fazer o PCD pro carro, conseguimos ver outra coisa pra pessoa. Então, e sempre na família, quem que não tem alguém que tem algum problema E de o saúde? pessoal que quiser entrar em contato com você, tem site, tem rede social, essas Tem coisas? site, Pode falar. sim, www.ricardizenções, né? @ricardizenções.com.br e @Ricardo Isenções é o Instagram. É o Instagram, isso mesmo. E estamos ali na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, né? 1034, sala 3, bem em frente à Praça do Teatro Barracão. sim. Próximo da Copel, Perto da Unimed, Copel ali. Legal. bem localizado, bem fácil o acesso ali. Cianorte Sim, lá. sim. Qual que é o Cianorte, eu tô ali perto da feira do Rua Pacaembu? Agricultor, Rua Pacaembu, número 20. Zona 4. Ali próximo ali da Avenida Goiás, a avenida principal de comércio ali de Cara, ó, Cianorte. é sensacional que o Ricardo, não é só PCD que eu tô vendo aqui. O Ricardo, ele oferece a você a renovação de CNH especial, isenção de IPI na compra de veículo, isenções de CMS na compra de veículo, isenção de PVA, restituição de PVA, isenção de imposto de renda para aposentados PCD, restituição de imposto de renda para aposentados PCD e assessoria de compra de veículo junto às concessionárias. E aqui, Ricardo, 30% tá tendo isso aí ainda? Cara, hoje a lei mudou, o PCD está passando no último ano, passando por muitas mudanças, né? Hoje o teto máximo do PCD é R$200 mil, tá? Para isentar o IPVA, o carro tem que ser até 155 cavalos de potência, tá? E mudou algumas doenças que acrescentou, que é a visão monocular e o auditivo, tá? Não está ainda regulamentado pela Receita Federal, mas eu creio que dentro de alguns meses, pelas conversas que a gente tem tido com eles, as reuniões, provavelmente já deve estar regulamentado logo, tá? Mas essas seriam as mudanças mais relativas. Quanto ao desconto, ele varia de 10% até hoje. Hoje os 30 não tá chegando não, Marcel, mas até uns 25 Ainda dá pra Isso nós dá pra estamos chegar, tá? falando aqui, pessoal, Mas desconto varia. para aquisição de veículo. aquisição no PCD. Logicamente, o Ricardo ele vai analisar o perfil de cada um, ver se se enquadra, né, nesse desconto, Sim, né? e só que Mas o preço que tá o carro também, meu querido. se você pegar 10% 10% ajuda, né? né? 10% Subiu é muito, grande. né? E o IPVA integral, tá? IPVA integral. é- Integral, enquanto o carro tiver no nome da pessoa, Não Enquanto paga estiver IPVA. rodando no nome, não isento de paga. IPVA. E, bom, cara, mas daí você também, tua vida pessoal também, você casou de novo, teve mais filhos? Casei de novo, casei com a Karen Hipólito. Rapaz. E A cara você conheceu aqui em... A Karen conheci em Maringá. A Karen os nossos pais eram vizinhos, na realidade. Entendi. E aí... E aí eu conheci quando eu voltei. E tivemos 2 filhos, né, o Heitor e o Humberto. Infelizmente não faleceram, né? Nasceram e faleceram. E, cara, o meu porto seguro. Então dá um Minha recado companheira pra ela. aí, meu Fala amor. pra ela aí, meu. Tamo junto, tá? Você é a minha segurança, meu porto seguro. E ela começou junto com você na Ricardo Isenções? Não, minha esposa, ela trabalha em outra empresa. Separado. Ela administra uma outra empresa. Legal. Né? Ela tem outra função lá. E é minha parceira, minha companheira. E minhas 2 filhas que, cara, vai fazer 22 anos. Uma tá casada já. Gêmeas. Uma das gêmeas tá casada, mora em Madrid. Tem um genro espanhol, lá o Álvaro. E tem a minha outra filha que trabalha comigo, tá no 5º ano de Direito. Então manda recado pra elas Manda também. recado pra Filha. elas. Pras duas, uma pra cada uma, né? Giovana, te quero muito. A Giovana e a outra é... A outra é a Júlia. A Júlia trabalha comigo, meu amor. A Júlia foi no escritório. Minha parceirinha, você conhece. Minha parceirinha, tá aí junto. E, filha, te amo muito, tá?
Amo vocês tudo aí, meus amores da minha vida. Cara, um negócio muito legal que você fala aqui, assim, pra gente... A gente podia estar falando aqui, ficar mais 2 horas aqui, né? Mas é que, assim, esse aprendizado de vida com o PCD também virou uma missão de vida pra você, cara. Eu achei isso muito legal que você falou. Isso foi legal porque o ponto que pegou, quando eu tava nas vendas, lá trabalhando na concessionária, porque você sabe, uma empresa contou, tipo assim, uma concessionária de carro, um banco, uma empresa de grande porte, o que é? Uma pressão muito grande. Vender. Lucro e venda. Lucro, Resultado. venda, resultado. O cara saiu da tua mesa porque não vendeu, porque não deu certo e tal. E às vezes, você sabe, como qualquer vendedor, eu tô falando, acho que, né, esse é Vendendo Maringá, então todo mundo, muitos que assistem nós sabem o que é uma venda. Então, às vezes, a pessoa até, numa empresa grande, faz aquela coisa muito até, né, a gente sai um pouco o amor, né? Sim. Aquele negócio de, cara... Então, quando eu comecei a trabalhar com o público PCD, ali dentro da Toyota mesmo, cara, é uma sensação de que nem é um trabalho social. Você descobriu um propósito de vida. Um propósito de vida. Porque, cara, você atendeu uma família que tem, às vezes, 2, 3... Eu peguei casos de 2, 3 crianças autistas ou com problemas mentais sérios. Cara, isso... O prazer de ver aquela família... Tipo assim, parece que você tira um pouco da dor que a pessoa tem, você entendeu? Ou pegar vários casos de câncer, vários casos de pessoas com deficiência mental severa, cara, e se você vê... muito gratificante, é muito gratificante. É muito maior do que o valor que eu cobro uma taxa. Eu cobro uma taxa simbólica, se for analisar. Me ajuda, me dá um sustento, porque eu ganho no volume. Então, quer dizer, pra mim me ajuda muito, mas, cara, o cara que tá ganhando, ele ganha muito. O benefício pro cara é muito maior. Imagina você ganhar 30, 40, 50 mil no carro, ou ficar isento de PVA por um bom tempo, ou ganhar 90 mil de recuperação de um... Cara, quem ganha muito mais é você, é o cliente que me procura. Então, só que o propósito de vida, o prazer é muito grande. Isso é, cara, não tem dimensão. E quando a gente encontra isso, parece que você tá no trilho, né? Você tá no trilho. Parece só que é isso tipo que eu quero fazer. Cara, foi o que ele falou, né? Se ele não tivesse achado que ele gosta de fazer, ele já teria voltado para a Europa, né? Sem dúvida, porque... Minha família, uma parte tá lá, tem um filho, tem tudo lá, então quer dizer, mas só que o PCD me deu essa... E você conhece muita gente, né, cara? É muito bom. Ô, Ricardo, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui, cara. O porquê Maringá? Porque é o seguinte, nosso projeto Vendendo Maringá, acho que você deve ter visto, é legal a gente querer, o que nós queremos, tanto o Nelson como eu, é ver você crescer. A gente vê a cidade crescer juntamente com os melhores empresários de Maringá que estão aqui. E você se enquadra numa dessas pessoas. E por que você acha que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil? E por que você está aqui hoje em Maringá? O que Maringá é diferente? Por que Maringá é diferente? Porque Maringá é diferente. Maringá é uma cidade familiar. Cara, vamos pegar Londrina, que é aqui perto. Que é a nossa maior rival, né? Vamos dizer, né? Mas, cara, Londrina já tem um aspecto de cidade maior. Só que é uma cidade que não tem a segurança que tem Maringá. É uma cidade, tipo assim... E Maringá, você pega a cidade do Porto do Maringá, o maior que Maringá. Maringá tem... Cara, e ao mesmo tempo, Maringá não é tão grande, né? Não é aquela cidade, aquela mega cidade. Ela é mais concentrada também. Você que morou fora do país, você pode falar muito cara, bem, Maringá, né, cara? É uma cidade... O que mais me chamou a atenção quando eu cheguei em Maringá... Cara, a frota de carro. Maringá é uma cidade que tem uma frota de carro que tem em Madrid. Primeiro, você já analisa isso. Nelson, foi isso que me chamou a atenção para mim trabalhar com carro. Falei, cara, eu tô parecendo que eu tô na Europa aqui. Você entendeu? Então, proporcionalmente. Proporcionalmente, você pegar Maringá, absurdo, né? Madrid, Paris, a frota de carro que tem aqui, cara, nós não fica atrás, não. É que Maringá, acho que tinha um estudo, né, que era mais ou menos 2 veículos por pessoa, mais ou menos isso. Não chega a ser 2. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, por isso, aí você já tira. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com carro aqui, porque o pessoal gosta, o brasileiro já gosta de carro. E o maringaense, cara... E o que é legal em Maringá, quer dizer, você morou fora, tem muita gente que morou... Maringá é uma cidade pequena, mas é uma cidade, ao mesmo tempo, internacional, se for ver, né? O que tem de gente que morou fora do Brasil aqui, Estados Unidos, ou tem familiar fora, é uma referência até no Brasil. Você vai no Japão, Maringá é super conhecida. Você vai nos Estados Unidos, Maringá é super conhecida. Pelos brasileiros daqui que estão fora também. Então, quer dizer... E essa qualidade de vida, segurança, educação, cara, é cidade empreendedora. Então, tipo assim, é uma cidade do porte, ao mesmo tempo que é pequena, mas é muito pra frente.
Do Brasil não tem cidade melhor. Maravilha. Que benção, né, cara? E a gente pede também que você deixe um recado, um conselho, uma palavra. Aqui você tinha deixado aí. uma palavra nosso. Que o Ricardo também faz parte do nosso BNI, né? Nosso grupo. Cara, lá. essa daqui. Ele tinha deixado essa mensagem lá. Deixa uma pra nós. mensagem pra gente. Essa aí é só uma finalizar. frase, né? Alguma coisinha, mas depois a gente quer uma mensagem legal. Isso aí. Esse eu vou pegar do Andrew Carnegie, né? Era o homem, o bilionário do aço americano ali do século passado. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Então, seu sonho correr atrás, perrengues aí que vocês escutaram aí, cara, perrengue eu passei na vida vários aqui no Brasil, fora do Brasil, então você tem que acreditar. Hoje, graças a Deus, estou numa condição bem melhor porque é esforço e tentar lutar para fazer o certo. Lutar pelo certo, fazer o certo. Porque se tem caminhos talvez mais fáceis, mas, né? Eu acredito que não vai ser lá na frente. Fazendo certo, a vitória vem lá na também. frente vai ser um castelo de areia, né? É o plantio, né? Isso aí. Você tem que plantar. Eu acho que é isso aí. Você quer deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Que vê que a vida não é tão fácil. O Ricardo, o pessoal vê o Ricardo. O Ricardo é fácil, é tranquilo. O trabalho dele é fácil, não tem muito sofrimento. Cara, eu queria deixar pro público PCD. Então olha lá pra câmera. Público PCD. O PCD não acabou, tá? O PCD tá voltando forte, tá? Porque nos últimos anos sofreu muito, então muita gente tá desacreditado do PCD. Então, o PCD não voltou, tá tendo umas reduções, que tá liberando documentações, tá tendo mais carro que vai voltar agora, que tá faltando carro também, e o preço vai dar uma diminuída, ou vai dar pelo menos uma equilibrada, e vai voltar a ter aquele desconto interessante. Então, aguenta aí que vai ter muita novidade boa o PCD. Tá? E pensou o PCD, pensou o Ricardo Isenções. É isso aí. É isso aí, Olha, eu Carol. acho que ele imitou alguém aqui. Não, mas eu já ensinei ele. Ó, trabalhamos por suas limitações. É isso aí. Ricardão, Gente, o que eu obrigado, quero falar cara. pra você? Obrigado. Parabéns pela história de vida, parabéns por você, parabéns pela tua família, pelas suas filhas, pela esposa. Cara, a gente não tem o que dizer, né, Nelson? A gente é uma experiência de vida. E que você falou mesmo, na questão das isenções, você que está assistindo, o PCD ainda ele não acabou. Pelo contrário, ele está vindo mais forte, né, Ricardo? Tá indo mais forte, com mais doenças, né? O pessoal auditivo, deficiência auditiva, monocular, vai ter muito benefício para vocês aí, tá? E a isenção de imposto de renda, pessoal, é um segundo nicho nosso aí que tá muito bem, tá? Então, professores aposentados, você que tá ainda tá pagando muito imposto de renda, vem que vai ter muita coisa boa aí. Vamos recuperar uma grana boa para vocês aí. Maravilha, cara. Top. Obrigado, valeu Caramba. mesmo, cara, de coração. Foi uma aula, como a gente sempre diz. Nossos podcasts, cada vez que a gente tem convidado, é só sempre aula. uma aula. É. Obrigado, cara. Obrigado vocês aí. E esse tá? bigode aí, da onde veio? Esse bigode Homenagem aí, a alguém ou não? homenagem ao João Batista Rodrigues. Ao João Batista Rodrigues, o pra pai. quem não conhece, É o pai. é o pai do nosso pai. amigo Ricardo. Esse é o Galera, João, uma homenagem a ele aí, obrigado, esse bigodinho Obrigado, aí. velho. Obrigado vocês. Pessoal, e parabéns. Muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente. Estamos aqui, aguardamos vocês para o nosso próximo podcast. Cada um melhor que o outro, igual o Nelson falou agora. São aulas que nós estamos tendo aqui. E é bom a gente saber que tem pessoas como o Ricardo vivendo em Maringá e mostrando que Maringá é a melhor cidade do país. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Fé. Valeu! Valeu. galera. Um abraço. Até a próxima.